everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e vamos estar juntos mais uma vez para aprender sobre a língua inglesa. Mas antes eu tenho um convite muito especial para te fazer. Eu quero te convidar a ir nas nossas redes sociais e seguir o nosso Instagram, @centrodemídias_am, e também utilizar a nossa hashtag Projeto Conquistar, SeduqueAM, marque lá e siga, né, para você saber das novidades, para ficar por dentro das próximas aulas. Vamos ver então agora o que nós vamos aprender. Let's go! Então, episódio 6, simulado de língua inglesa, ainda sobre Modal Magic, a magia dos Modal Verbs e o nosso detalhamento, práticas de análise linguística de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes de estilo. Tá certo? Então, agora vamos ao nosso simulado. Let's go! Então vamos para o nosso simulado, a primeira questão. Esse é o momento que você vai poder aí treinar com questões de várias bancas, treinar aí para as avaliações de larga escala, para os vestibulares. E a nossa primeira questão, ela é da UEA, o CIS, a segunda etapa de 2020. Então, o que você vai ter que fazer? Prestem bem atenção no enunciado, no que ele está pedindo, tá? Se concentre. Então, leia o texto para responder a questão. Então, nós temos aí, olha, uma imagem, temos o título do texto, lembrando que todos os recursos visuais, né, pistas textuais que você puder usar para interpretar o texto são bem-vindas, então fique atento quando tiver imagem, quando tiver alguma coisa destacada. Vamos ver as nossas alternativas, né? O que a gente tem como alternativa dessa pergunta? Vamos dar uma olhada? Então aí temos o texto, olha só. Tenho certeza que vocês já viram algumas palavras que vocês já sabem o que significam. Então, tá aí o nosso texto. E quais são as perguntas, as alternativas? Olha só. Então, no título do texto, preste atenção, a expressão should be banned indica que os sacos plásticos, o quê? Podem ser restringidos, deveriam ser reciclados, poderiam ter seu uso vedado, devem ser proibidos ou poderão ser inutilizados. Então, agora eu vou deixar um tempo para você responder, pensar, analisar e daqui a pouco eu volto com a resposta certa, ok? Let's go!
Então voltamos para saber qual é a alternativa correta, mas antes eu quero dar uma dica para vocês. Eu sei que geralmente quando vocês são submetidos aí a simulados, às provas, e vocês dão uma olhada naqueles textos enormes de língua inglesa, a primeira coisa que dá é um desespero. Meu Deus, eu não sei o significado de todas as palavras, eu não tenho um dicionário aqui perto, não vou conseguir responder, mas é importantíssimo que você se foque no que o enunciado está pedindo, em algumas ferramentas que você pode utilizar durante a sua leitura, durante a prova, sem desespero. Keep calm. Você pode fazer uso das pistas textuais, das imagens, mas nesse caso aqui, eu quero que você atente para o que a questão está pedindo. Olha só, com o enunciado, nós percebemos que a gente não precisa nem ler o texto todo, porque às vezes você entra em desespero achando que precisa ler palavra por palavra, quando isso não é necessário. Não é necessário saber o significado de todas as palavras num texto em inglês, então acalma o coração. Quando vê aquele texto enorme, calma, respira e concentra no que a questão está pedindo, né? Então, vamos dar uma olhada no que a nossa questão está pedindo aqui. Ela fala assim, no título do texto. Então, o que você tem que observar? É claro que você pode dar uma olhadinha ali no texto, nas imagens, nas palavras que você já conhece, mas o primordial aqui, o mais importante é que você atente para o título do texto, olha só. No título do texto, a expressão should be banned indica que os sacos plásticos, e a nossa resposta é devem ser proibidos. E posso falar uma coisa para vocês? Muito da interpretação textual na língua inglesa, né, nos textos aí, nas grandes provas, você pode usar também seu conhecimento prévio, fazer deduções, porque lendo ali basicamente o texto, vendo aquela imagem, é óbvio que ele está defendendo que os sacos plásticos, né, eles devem ser proibidos. Então preste bastante atenção, mantenha calma e foque naquilo que o enunciado está pedindo. Vamos ao nosso gabarito comentado? Olha só, o título do texto, Reasons Why Plastic Bags Should Be Banned, indica claramente que a posição defendida é a de que os sacos plásticos devem ser proibidos, ou seja, que seu uso deve ser completamente eliminado. Agora vamos dar uma olhadinha nas outras questões, você também pode fazer isso, ir por eliminação, né? Então a letter A, podem ser restringidos. Essa alternativa sugere apenas uma possibilidade, mas quando você olha a imagem, olha algumas ali informações do texto, e até o título, né? Você percebe que ele defende uma posição mais forte e clara de proibição, ok? E a letter B, deveriam ser reciclados. Essa aqui você já pode riscar, a primeira vez que você lê, será que o texto vai dizer aí que os sacos plásticos eles deveriam ser reciclados? Então, não é uma posição defendida pelo texto que defende a proibição do uso de sacolas plásticas, ok? Temos ali a letra C. Por que a letter C is not correct? Não está certa. Poderiam ter seu uso vedado. É uma possibilidade, mas não expressa a ideia forte de que os sacos plásticos devem ser proibidos, que é a posição defendida pelo texto, ok? E a letter E, poderão ser inutilizados. Sugere apenas uma possibilidade futura, mas não expressa a ideia forte de que os sacos plásticos devem ser proibidos, que é a posição defendida pelo texto, ok? Então, prestem bem atenção naquilo que o enunciado está pedindo, né? Nas imagens, nas informações que vocês podem obter. Essa é a nossa resposta certa. E agora nós vamos para a nossa segunda questão. Pay attention, prestem bastante atenção. Let's go!
Então, a nossa segunda questão do simulado também é da UEA, da mesma banca, né? Mas agora é do geral, do ano de 2018. Tem o tema aí um pouquinho extenso, mas eu vou ler devagar, para ninguém se perder, para todo mundo me acompanhar. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Brazil stops demarcating land for indigenous people, ex-government agents official says, ok? Então tá dizendo o quê? Que o Brasil para de demarcar as terras indígenas e foi alguém do ex-governo, né, da agência oficial que disse, ok? Então nós temos o texto todo, temos aí o texto, vamos dar uma passadinha aqui. Lembre-se que na prova nós não temos tempo para ler palavra por palavra, temos o texto, vamos direto ao que interessa, que é a pergunta, que é o enunciado. Olha só, no trecho do segundo parágrafo, prestem atenção nessa informação. Olha só, no trecho do segundo parágrafo, olha só, ele está falando o lugar que está a informação que ele quer que você tire aí, que você responda. No trecho do segundo parágrafo, the land ought to be used for farming, o termo em destaque pode ser substituído sem alteração de sentido por, então ele quer saber apenas qual dessas alternativas traz um verbo modal, um modal verb, que pode substituir aquele que está ali em destaque, o ought to. Qual dessas palavrinhas pode substituir sem perder o sentido? Ali pode substituir o ought to, ok? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem, para vocês responderem e daqui a pouco eu volto com a resposta correta, ok? Let's go!
Voltamos então aqui para saber a nossa resposta correta. E algo muito importante que eu preciso falar para vocês aqui é a importância da leitura, né? Não apenas em língua inglesa, mas nossa língua materna. A leitura, ela te dá bagagem, te dá conteúdo para quando você for fazer uma prova, por exemplo, e de repente se depara com uma questão como essa, que é sobre um assunto que foi muito discutido, foi muito falado, né, nos últimos anos. E aí, nesse momento, para a interpretação textual, você pode pensar, cara, eu já ouvi falar sobre isso, eu sei mais ou menos o que significa, e fazer uso desse conhecimento prévio para aplicar na interpretação textual e responder de forma correta a questão ali do vestibular, da prova que você está sendo submetido, entendeu? Então é por isso que é muito importante criar esse hábito da leitura, né? Ler jornais, livros disponíveis, é muito importante para que quando se depare com uma prova, você de repente tenha ali, se depare com conteúdos que você já tem certo conhecimento. Então, o texto fala sobre demarcação de terras indígenas e vamos dar uma olhada na resposta correta, tá bom? Então, nosso gabarito aqui, no trecho do segundo parágrafo, the land out to be used for farming, o termo em destaque pode ser substituído sem alteração de sentido. Olha só, não é apenas substituir, eu estou querendo algo que substitua, mas sem afetar o sentido da frase. Eu vou colocar ali e vai manter o significado, não vai alterar, não vai transformar. Então, olha só, a resposta correta é a letter E, é o verbo modal should. Should, a gente falou muito sobre ele. Ele é utilizado para falar sobre o quê? Conselho, né? Sugestão. Então, essa é a nossa resposta correta. Vamos dar uma olhadinha no porquê que as outras alternativas não se encaixam aqui, não poderiam ser escolhidas? Só antes da gente ir, vocês viram que foi num trecho específico, né? Então, também não precisaria aqui saber todas as palavras do texto, vocês foram ali diretamente na frase que ele queria que vocês utilizassem. Não precisa fazer a leitura do texto todo, e é por isso que nós não estamos fazendo aqui, nós estamos levando como se já estivéssemos numa prova, né? Então, a alternativa D, have to, não é adequada porque ela transmite uma ideia de obrigação, enquanto no contexto da frase a ideia é mais de sugestão ou recomendação. Então, a alternativa A, will, também não é adequada, pois ela indica uma ação futura. Todas as vezes que você usa um verbo com will, você está dando a ideia aí de uma ação futura, enquanto a frase em questão fala sobre a utilização atual da terra, ok? Para a agricultura, no caso. E a alternativa B, que traz aí o verbo modal may, transmite a ideia de possibilidade, mas não de sugestão ou recomendação, ok? Então, nesse caso aqui do texto, a letra B também não é adequada para esse contexto aí do texto, tá bom? Então, vamos para a próxima. A alternativa C, use it to. Esse verbo use it to indica algo que costumava acontecer no passado, o que não faz sentido no contexto da frase em questão. Nesse contexto, não faz sentido usar use it to, ok? E, por fim, a alternativa E, que é o should, é mais adequada porque transmite a ideia de sugestão ou recomendação, que é o que o autor está fazendo ao dizer que a terra deveria ser utilizada para agricultura ou pecuária, em vez de ser demarcado para grupos indígenas, ok? Então, prestem bem atenção no enunciado, em tudo que ele pede, né, para que você responda. E agora nós vamos para a nossa terceira questão. Let's go! Então vamos para mais uma questão aqui do nosso simulado, dessa vez é aqui do CMEAN desse ano.
Temos aqui duas personagens que sempre aparecem aí conversando nas nossas aulas de inglês. E elas estão falando sobre filmes, sobre novas tecnologias. O diálogo, vocês vão dar uma olhada aí, elas estão estabelecendo um diálogo sobre isso, né? Sobre filmes, cinema, novas tecnologias aí utilizadas no cinema. E aí temos a nossa questão sobre esse diálogo. Vamos ver qual é a nossa questão. Olha só, na frase, e aí vocês têm que atentar para isso que ele está dizendo, é na frase. Vocês em outro momento, né? No momento de lazer, no momento de estudo, que não seja uma prova, vocês podem gastar tempo procurando o significado das palavras, lendo ali o texto inteiro, mas em um ambiente de vestibular, de prova, de concurso público até, você não tem muito tempo. Então, por que eu destaquei ali? É nisso que vocês têm que focar, é na frase que ele está pedindo. Porque não adianta ele falar assim, na frase tal, e você dizer, meu Deus, e começar a querer entender palavra por palavra o texto inteiro. Então, foquem mais uma vez aí no que o enunciado está pedindo. Na frase, he thinks people should complain and ask for more practical effects in movies. A palavra should pode ser classificada como, e aqui nós temos as alternativas. Letter A, um verbo auxiliar, é usado para expressar algo que está errado. Será que o should é para isso? A letter B, um verbo modal, pode ser usado para dar sugestões ou conselhos. Letter C, um verbo de desejo, pode ser usado para expressar um desejo forte. Letter D, um verbo especial, é usado quando as pessoas querem expressar dúvida. Ou letter E, um verbo futuro, é usado para expressar uma expectativa positiva, ok? Então, dê uma olhada nas alternativas, vou deixar um tempo para que vocês possam responder e daqui a pouco eu volto com a resposta correta, ok? Vamos então conferir a nossa resposta correta da nossa terceira questão do simulado. Vamos checar aqui? Então,
a pergunta, né, na frase, he thinks people should complain and ask for more practical effects in movies. Ele está falando assim, ele acha que as pessoas deveriam reclamar e pedir mais efeitos práticos nos filmes, né, mais simples, porque depois, se vocês forem observar lá no texto, ele está reclamando que usam muitos efeitos assim desnecessários. Então, a palavra should pode ser classificada como... E a nossa resposta certa, nós falamos muito sobre o should, é a letter B, um verbo modal, e ele pode ser utilizado para dar tanto sugestões como conselhos. Então, a resposta certa é a letter B. Vamos comentar mais sobre isso? Na frase do diálogo, a palavra should é usada para expressar uma sugestão ou conselho sobre o que as pessoas deveriam fazer. É esse o contexto da frase, ele está sendo usado num contexto assim. O personagem acredita que as pessoas deveriam reclamar e pedir mais efeitos práticos nos filmes, ok? Então, nesse contexto, should atua como um verbo modal, indicando uma opinião sobre uma ação desejada, ok? Então, é um verbo modal e está indicando toda essa ideia que nós vimos a respeito do cinema, né? Dos efeitos especiais. Agora, vamos ver por que as outras opções não se encaixariam aqui. A letra A não pode ser, que olha só, um verbo auxiliar. É usado, então daí já está errado, porque ele não é, né? Ele é um verbo modal, estaria mais correto se falasse assim, ele é um verbo modal. E ele é usado para expressar algo que está errado. É só para expressar algo que está errado que o verbo modal é usado? É para isso que o verbo modal é usado? Não, essa opção não é adequada, pois should não é usado para expressar algo errado, mas sim para fornecer uma sugestão ou um conselho, ok? Vamos dar uma olhadinha na letter C. Um verbo de desejo. Será, gente, que é um verbo de desejo? Pode ser usado para expressar um desejo forte. Então, embora o personagem possa ter um desejo forte de que as pessoas reclamem e peçam mais efeitos práticos nos filmes, should não é usado especificamente para expressar um desejo forte, mas sim para fornecer uma sugestão ou um conselho. E a letter D, teacher? E a letra D? Por que que não é? Um verbo especial. É usado quando as pessoas querem expressar dúvida. Should não é usado para expressar dúvida. E essa expressão aí, gente, verbo especial, né? Ele é utilizado para dar sugestões ou conselhos de forma firme, ok? E a nossa última questão, por que que a letrinha E não se encaixava aí? Um verbo de futuro. É usado para expressar uma expectativa positiva. Should não é usado para expressar uma expectativa positiva no futuro. Ele é utilizado para fornecer uma sugestão ou conselho no presente, ok? Então, para a gente concluir, a resposta correta é a letra B, um verbo modal, pois should é usado para dar sugestões ou conselhos no contexto do diálogo. As outras opções são inadequadas porque não correspondem ao uso e função da palavra should na frase mencionada, ok? Então essa foi a nossa resposta, nosso simulado. Espero que vocês tenham conseguido aí praticar, colocar em prática todo o aprendizado, né, a respeito dos modal verbs. Nós ficamos por aqui, mas nós vamos agora para as nossas considerações finais. Let's go! Então, chegamos ao fim de mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui com a gente. Thank you very much for your attention. E agora temos o nosso momento muito especial. Pegue o seu celular que vamos fazer o nosso registro, vamos tirar a nossa selfie. Let's go! Então, pegue o seu celular, faça uma pose bem bonita aí e a gente vai fazer o registro, ok? Let's go!
Ok, very good. Então, falando em self, eu quero te convidar mais uma vez a passar lá no nosso Instagram, @centrodemídias_am, e também nos marcar utilizando a hashtag Projeto Conquistar SeducAM, ok? Nós ficamos por aqui. See you. Bye, bye.